Tem o Nando Moura também. Ah, pode ser, Mas falo Nando Moura também. nunca E teve. tem Mamãe Falei. Mamãe fala. Falei também. Ah, Não, sim, Mamãe a Falei, galera... não. Ah, não, a galera cobra muito isso, porque o Mamãe Falei O disse que quer... Arthur. O Arthur disse que gostaria de trocar uma ideia comigo. Ah, ele falou aqui, né? Falou que é muito fã e que gostaria de trocar uma ideia. É. E que... Não, mas acho que ele falou, xingou ele, não xingou? Xingou! Não, aqui não. No Rafinha. No Rafinha. Me falaram... É um bunda mole. Me sei lá. falaram que ele me xingou no Rafinha Bass. Bunda mole. Foi isso? Eu não vou trocar ideia mas com ele. Bunda mole porque não troca ideia. Porque eu não é isso? quero trocar ideia com tá. ele. Porque eu não me sinto confortável. Ele é deputado. Ele pode guardar as horas que ele ia gastar comigo pra trampar. Ele pode ficar à vontade. Eu acho meio estranho, inclusive. Deputado. Você é um bundão, youtuber que fala de entretenimento, não quer debater comigo. Nossa, tio. Olha o país que você é deputado, mano. Você tem trampo pra fazer. Vai tomar no seu cu, cuida da sua vida. Eu não gosto dele. E o problema é pessoal mesmo. Eu não tenho problema nenhum com pessoas que dialogam com discordantes, tá? Isso daí eu acho que, inclusive, o que o Rafinha faz de receber, porra, o espectro todo. A ideia aqui é a mesma, cara. Mas eu acho do caralho. A gente tá tentando o Boulos, né? Tá tentando tanto o Boulos quanto o Covas. O Covas, cara. E quem quiser vir, a gente vai falar. Eu acho do caralho. Eu acho que o legado que o Flow colocou na internet também de... Mano, os caras abriram a porta até pra racista. Isso que é aquele Até limite, onde a gente vai, tudo bem. E eu consigo me ver... Você não teve ontem aqui com o Kim Kataguiri? Não, o Kim é amanhã. Ele vai estar aqui amanhã. O Kim Kataguiri, ele representa exatamente a mesma coisa que o Arthur na política brasileira, na minha opinião. Espectro, né? Da qual eu sou discordante. Tá. Mas o Kim Kataguiri nunca partiu para ataques pessoais. Entendi. O Arthur já colocou insinuação em vídeo dele de que eu era racista, ou coisa do tipo. Sério? Eu não vejo... A questão é, eu não vejo o vídeo. Nunca vi um vídeo de gente falando de mim. Seja do Nando Moura, seja do Arthur. Nem trechos que Eu já vi trechos de vídeos do Nando Moura, já vi trechos de vídeos do Arthur falando merda do Racionais, por exemplo. Mas quando o Arthur falou de você, eu não vou ver, eu não vejo. Mas pela saúde mental? Porque eu não quero, eu não vou tretar, eu não vou responder, então eu não vou consumir, não tem por que ver. Agora, já vi título de vídeo dele, Cauê Moura racista, porque supostamente eu teria errado algum termo. Sei lá. Então, assim, o Arthur já partiu para outras tentativas de chamar minha atenção que foram ofensivas pessoalmente. Então, nem ele, nem o Nando Moura. Se alguém espera, Cauê, um dia o seu podcast, sei lá, vai trocar ideia com o Nando Moura, vai trocar ideia com o Arthur? Com esses mano, não. Com o Kim Kataguiri eu trocaria ideia. Entendi. Porque o Kim ele consegue... Aliás, o do Kim já foi gravado. Vai amanhã, mas já foi gravado. Cara... Foi uma puta aula. A gente conversou sobre a diferença de progressismo, de conservadorismo. Tirei várias dúvidas. O pessoal vai ver. Foi muito na boa, entendeu, cara? Eu gostei pra caramba do papo. Eu tenho um amigo pessoal que é fãzão do Arthur, tudo. O Arthur, inclusive, anos atrás... Não, ele fala muito que foi muito fã e que começou por causa disso. A primeira vez que ele me trombou num cinema. E ele tirou foto comigo e tudo. E é um cara que eu não tenho ódio. Mas ele, na minha opinião, e aí você me desculpa se o público fica decepcionado com isso, na minha opinião, ele cruzou uma linha do respeito. E agora, principalmente, quando ele viu que ele não vai arrumar nada, começou com esse papo de ele é bundão, não fala comigo porque é arregão. Então, parça... Não vai arrumar nada. Eu nunca vou trocar ideia com ele. Não vai acontecer. Agora, não é por discordância política, e fique claro. Tem pra mim um extremismo. Eu acho que existe um extremismo. Hoje, por exemplo, no meu podcast, eu não receberia bolsonaristas. Não receberia. Eu não tenho nada pra trocar ideia com essas pessoas. Terraplanista. Mas então, o terraplanista não tá causando a morte dos outros. Tá. O bolsonarismo não tá causando morte. Até vamos falar do seu podcast, mas essa é uma dúvida que eu tenho aqui, cara. Vamos trocar ideia sobre isso. Eu falo assim, cara, será que eu traria um cara que é só terraplanista? Ficar trocando 2 horas de papo. É diferente. Um cara é jogador de futebol, cara, eu quero saber sobre ele, e por acaso é terraplanista. Aí eu acho ok. Agora, será que eu trocaria 2 horas de papo com o cara que é só terraplanista? Então. Será? Isso entra. Eu tava pensando, se você me mandou alguma coisa sobre uma resposta que eu nunca tive, ou coisa do tipo. Eu não sei se você entra nisso no final do bagulho. No final. Tá. Não, porque a minha resposta que eu nunca tive é sobre isso. É sobre isso. Sobre se eu devo ou não trocar ideia. Então. Eu não tenho essa resposta. Eu não sei. Depois a gente desenrola isso. Se o cara só é anti-vacina. Não é um cara que... Porra, o cara é um Uber que tem uma história interessante de vida e tal, e por acaso ele é anti-vacina. O cara que só vem pra falar anti-vacina e não usem máscara. Aí, então. Cara, eu vou falar, será, velho? Eu tenho essa dúvida. Agora, eu sou
eu acho que eu já vi um papo de você com o Rafinha de dar palco. Eu sou a favor de dar palco pra todo mundo. Mas certas coisas eu ainda tô na dúvida. Isso. E não tem resposta. É isso, são algumas linhas que a gente não deve cruzar e que a minha linha era muito mais radical e hoje não é. Ah, não é mais? Você mudou já? Por causa do exemplo que esse tipo de conteúdo tem dado. A importância de trocar uma ideia, a importância de achar um campo comum onde a gente se relaciona com outros seres humanos. Eu tenho certeza que o Arthur, eu tenho certeza até que o Nando, num churrasco, é uma pessoa agradável de estar perto. Eu já falei com ele pelo telefone. Aham. E, cara, eu até falei pra ele, Nando, como é diferente, cara. Então. E como você também, aqui é diferente do seu programa. E eu Sim, imagino que as pessoas sejam. sim. Mas o que você tá falando é de cruzar uma linha. Então, por exemplo, eu disse... Mas no você nunca cruzou essa linha, você acha? Então, Alguém já te falou isso? Eu fui muito radical esses anos todos. Realmente, não dou palco. Tanto que o Nando Moura cresceu... Não. Eu tô falando assim, se alguém foi o seu Nando Moura... Você foi Nando Moura pra alguém, você entendeu a minha pergunta? Se você acha que você cruzou a linha com alguma pessoa... Não, eu cruzei quando o assunto foi religião e o povo cristão, eu cruzei essa linha várias Mas não vezes. com um indivíduo Você não bateu nunca num cara. Fora os que me processaram. Mas Tipo Malafaia? Tipo Malafaia, tá. Latino e tal. Mas eu nunca... Não, Mas foi uma reação. de certa forma, sim. Não. Você bateu primeiro no negócio da igreja e depois ele te processou. Eu não lembro exatamente nem qual era o contexto do processo do Malafaia, mas sim, eu acho que eu tinha motivos. Não, o que o Nando Moura fez desse negócio de perseguição sistemática, de tentar fazer o alicerce da sua carreira na destruição de outras, não, isso eu não faço. Eu tenho o mínimo de caráter. Você nunca usou nem a igreja, nem nada pra isso. Era mais uma diversão. Mas isso era comentando o cotidiano, né? Tipo, existe uma bancada evangélica, eles estão numa posição de poder, os pastores e tal. Então, quando você tá atirando nesse tipo de coisa que faz parte do cotidiano de todo mundo, eu tô comentando notícias. E dentro de uma situação onde eu tô criticando acontecimentos, eu falei mal de igreja, mas aí que tá. Falar mal de pastor corrupto é uma coisa. Eu fui injusto, eu fui intolerante religioso. Eu generalizei, eu pratiquei intolerância religiosa, eu me arrependo disso. Era coisa de falar que todos os crentes... aquela coisa ateu 15 anos de idade, sabe? Tá. E até hoje existe esse estigma. Muita gente na internet ainda... quando alguém, sei lá, vira até um memezinho. Se você vê um exemplo de ateu sendo muito hardcore, não, porque isso, aquilo, a galera tipo, ó lá, o Cauê Moura. E eu penso, bom, esse cara. eu construí isso. E o PC também era esse cara. Mas eu larguei disso há literalmente anos. Eu entendo e, porra, eu prefiro 1000 vezes agora ter um parente que vai pra igreja do Malafaia do que um parente bolsonarista. Esse eu continuo radicalmente. Parece aquele lá, eu prefiro um filho crente do que um filho bolsonarista. Sabe esse personagem que tinha? Mas eu entendo isso, cara. Entendo que essa maturidade, assim, que eu tô buscando também aqui no podcast, de saber... Puta, qual é essa linha? Até onde a gente vai. Então, beleza, eu entendo que algumas pessoas têm motivações que até são verdadeiras, são nobres. Elas podem não ser... Eu posso discordar totalmente. E eu acho, de verdade, que a atuação de um Arthur, por exemplo, ali na Câmara dos Deputados, ele acredita na verdade dele. E eu trocaria ideia com ele se não fosse pessoal, tá ligado? E então, inclusive, estava nesse papo de fazer um podcast em dupla com mais um brother, que no começo era com o Rafinha, depois ainda... Lucas, aí ficou nessa de ir com o Lucas, a gente tá para se reunir para realmente firmar e tal. Estamos até marcando de ir ali no Flow já nós dois para falar sobre esse projeto e tal. E a primeira coisa que eu falei pro Lucas foi, bicho, não fica com medo desse negócio. Puta, como que eu vou fazer um negócio com o Cauê se ele vai ficar vetando convidado? Porque esse eu não posso, esse eu não posso. Falei, olha só a minha condição em fazer um podcast hoje em parceria com alguém. Se tiver alguém com problema pessoal, se o meu podcast com o Lucas, que já recebeu o Arthur do Mamãe Falei, ele vai receber. Se ele quiser muito, aí ok. Mas eu não vou. Mas aí ele vai. Não, no caso dele. No caso do problema pessoal. Achei que você ia. Não. O que eu tô falando é, de todos os esses que eu discordo, você quer receber o Kim Kataguiri pra resolver? Vamos trocar uma ideia. Vamos trocar uma ideia. Quer receber... Vamos trocar uma ideia. Quer receber ANCAP? Quer receber liberal fã do Dória? Vamos trocar uma ideia. Não tem problema. O problema é bolsonarismo e problemas pessoais. Mas os pessoais eu não vou trazer pro podcast também. Quer fazer um episódio do Lucas com o Mamãe Falei? Faz. Mas isso também, cara. Tem comediante que se o cara me prejudicou de alguma forma... Pronto. Simples. Mas você não vai falar com ele, você não fala com todo mundo. Cara, e outra, você viu, é minha casa aqui. Vou trazer o cara pra minha casa, velho. Pra que eu vou abrir meu podcast? Então, eu entendo, velho, porque acaba...
Eu acho meio bizarro, mas acaba convergindo uma parcela do público minha e até do Arthur. Uma galera que eu assiste acho e fala, sim. Cauê, eu não gosto do fato de você ser esquerdista, mas eu acho engraçado. E eu dou risada. Da mesma maneira que eu tenho caras do entretenimento. O Joe Rogan, por exemplo, recebe umas figuras no podcast dele, que pra mim é a maior referência de podcast de talk show. Total. Ele recebe figuras de extrema direita. E eu ouço trechos. E eu ouço falando, puta, mó bosta. Mas às vezes você vai. Você até assiste. Então eu falo, eu sei que tem fã do Arthur vendo isso agora. Eu peço só compreensão. Não tenho problema em discutir assuntos. Mas, mano, pra que eu vou vira abrir meu pessoal, canal pra cuzão? Porque se tem alguém que você acha cuzão, você não vai querer interagir. Tem gente que eu acho cuzão, entendeu? Eu nunca vou conversar com o Nando Moura. Eu não tenho nenhum diálogo pra trocar com esse mano, entendeu? Eu também não vou ficar fazendo o que o PC fazia de ficar ameaçando de porrada. O PC isso, entrou numa... aquilo. Que Não. é o que o circo quer, né? É. Todo mundo em volta o lance da saída de escola, né? Isso. Porrada, Vai. Tanto que boxe de youtuber tá rolando. Até o Whindersson vai lutar. Você viu que o Whindersson vai lutar com o Popó e tal. É mesmo? Um boxe amistoso Sei, e tal. sei. Mas nos Estados Unidos tá rolando porrada de youtuber e tal. Os caras queriam fazer aqui. Então, não sei. Primeiro, a gente não seria Mas nem se o a Lucas- mesma categoria de peso. Se você quisesse trazer alguém e fosse a mesma coisa com o Lucas, cara, esse cara não quer falar a mesma Não regra. traz, Lucas. Você não quer trazer. Você é tretado com o cara? Posso eu fazer esse episódio só eu e ele? Faz. O que não pode é fechar a porta. O que não pode é nesse discurso de não dar palco, ficar sendo recluso, ficar se fechando em bolhas, entendeu? Então eu entendo que, porra, o movimento liberal, o movimento ANCAP é gigante. Tá, vamos trocar ideia com alguém que represente esses caras. Vamos discordar amistosamente. Eu fui lá no Flow, mano. Eu não concordo em assunto de política com o Monark, por exemplo. A gente concorda em ser anárquico. Nem ele, você concorda com ele mesmo? Então. Mas a gente concorda em ser anárquico. Eu seria anárquico, só que seria um anarquismo meio socialista, talvez, e ele meio... Entendeu? Então, dá pra conversar e dá pra trocar uma ideia e discordar. Mas você não acha que esse movimento de podcast ajuda muito o diálogo? Porque a gente tava Pra caralho. numa guerra de Twitter, que é um número X de palavras. E aqui a gente tem 2, 3 horas e a galera vai falar, cara, eu não gosto do Cauê, mas, cara, eu assisti o programa inteiro. Velho, ele fala com a paixão sobre basquete, ele tem família. O cara entende você. Ele é mais do que um esquerdista. Exatamente. Assim como o Arthur é mais do que um cara de direita. É isso. É isso. O diálogo traz as pessoas a voltarem a pensar no que é se relacionar com o ser humano, tá ligado? Claro que tem gente que, quando você tá aqui e tem já o Kim logo em seguida, tem gente falando, não vou nem ver. Eu acho isso, cara, dá uma chance. Claro, você é uma pessoa que vai muito contra o que você acredita, ok, mas, cara, dá uma chance, velho. Sim, Você sim. já deu, né, que você falou com os radicais de direita lá do Joe Rogan. Eu também, cara. Sim. Tipo, o Boulos também, ele fala muita coisa que eu não concordo. Adoraria conversar com ele. Adoraria. Porque eu quero aqui. Primeira coisa que eu falava, velho, depois você vai embora daqui e tal. Sim, tem que fazer uma sim. piada, né? Aqui é minha casa e tal. Sim, mas eu sim. queria trocar ideia com É ele. isso. Até porque, você vê, a gente tá conversando, a gente nem entrou nisso aqui, a gente tá há horas conversando e não precisa ser o que pauta os relacionamentos. Exatamente. Sacou? Você falou, você discorda de muita coisa do Boulos. O Boulos é meu candidato a presidente. Eu imagino que sim. É isso aí, eu gosto pra caralho dele. A gente não precisa concordar nisso, tá tudo bem. O problema é que desde lá, do que algumas pessoas chamariam do golpe e outras chamariam de impeachment, desde o que aquilo aconteceu... É um pouco antes, hein? Aquilo já foi é o pico, Aquilo foi foi o quando pico. saturou, quando quebrou. Foi um momento de ruptura. Mas esse movimento todo, ele trouxe essa animosidade. Não dá pra Nós conversar. contra eles, E agora... Não era assim, cara. E o extremismo, infelizmente, ele levou... E aí eu vou até passar um pano... Não vou passar um pano pra bolsonarista, mas eu vou até dizer que ele não tá sozinho nessa. E assim, eu acho que o extremista de esquerda, muitas vezes, também se perde. E aí é foda, porque tem linhas de esquerda que são... Você só pode ser extremista. Não tem como você ser um marxista moderado, por exemplo. Não. E eu sou fã de marxistas, mas eu não consigo ir até lá. Você não consegue dialogar total com os caras. Mas não é desses extremistas. Esses extremistas marxistas eu ainda admiro. Eu tô falando de gente que pegou o que acha que é ser desconstruído, o que acha que é ser progressista, e transformou em chatíssimo. Ah, tô ligado. E aí ficou insuportável. A ponto de eu ficar me censurando lá.